Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Renan do canal TechFresh. No vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada mais a fundo na RX 590 GME, que eu já trouxe unboxing e alguns testes aqui no canal. Para quem não se lembra, naquele vídeo eu mencionei que o desempenho dessa placa estava um pouco estranho nos jogos. Apesar dela ter tido um bom desempenho, eu acredito que tá para a gente tirar mais dessa placa. Então, basicamente, o vídeo vai ser o seguinte: nós vamos testar ela em estoque e depois nós vamos fazer passo a passo alguns ajustes no software da AMD, o Adrenalin, para a gente liberar um pouco mais tanto de potência quanto de performance nos jogos e verificar o quanto que a gente ganhou, né, em percentual, em ganho de FPS. Então, galera, fica aí comigo no vídeo. Não esqueça de deixar o like, seguir aqui o canal, que é muito importante pra gente. Estamos buscando aí os 1000 inscritos para buscar a monetização do YouTube e eu conto muito com a ajuda de vocês. Então, galera, nós estamos aqui então com a 590 GME. Ela tem aqui então o chip LSMR, tecnologia de 14 nanômetros, 32 OPS, 144 TMUs, 2304 Stream Processors. Então ela é basicamente equiparável à RX 580, a versão que foi vendida aí no mundo todo, né, a versão comum, né, não a versão exclusiva chinesa, que é essa de 2048 SP, que hoje a gente compra bastante lá da China. Ela tem uma banda de 256 GB, uma largura também de 256 bits, 8 GB de memória RAM. E aí, vamos se atentar aos fatos aqui. Nós temos uma GPU clock com 1380 MHz, então é tanto boost quanto o clock padrão dela é esse, e o clock de memória de 2000 MHz. Se a gente vier aqui no lookup e dar uma olhada aqui no Tech Power Up, ele vai levar para uma placa que é a RX 580 de 2048 SP. Então, muita gente aí na internet tem falado: será que essa placa é uma placa com BIOS Mode? Ao meu ver, galera, eu acredito que não seja um BIOS Mode. O problema é que nessa época aqui a AMD fez alguns chips muito parecidos, tem algumas pequenas variações. Então, o que acontece? Eu acho muito mais fácil, ao invés da gente abrir a placa e ver como é que tá e tudo mais, eu parto para um lado um pouco mais simples. A gente precisa ver o quanto que ela desempenha. Se é de fato igual a uma RX 590 GME, se eles fizeram um Frankenstein, não sei, né, se tunaram aí o projeto da RX 580 e colocaram uma BIOS, mas de fato o que importa é quanto de desempenho ela entrega, galera. Lembrando que essas placas hoje estão muito baratas, galera. Então eu vejo muita gente assim, analisando muito, sabe? Eu acho que assim, para você que busca o custo-benefício extremo, galera, procurar a placa que esteja em melhor condição, né, possível, né? A gente sabe que essas placas são todas usadas, né, torradas em mineração, todo mundo sabe disso, né? Então, quem acompanha os grupos de hardware, os canais de hardware, outras vão estar com uma condição um pouco melhor, outras nem tanto, né? Só que o importante é que elas entreguem um desempenho para a gente, porque o preço, o custo-benefício delas já vale muito a pena. Aqui no Brasil a gente não compra nada parecido com uma placa como essa por menos de R$1.000. Aí estou falando de algo que esteja na promoção da promoção ou um preço errado, né? Essa daqui, vocês podem depois ver o vídeo de unboxing, né? Eu paguei cerca de R$317, então valeu muito a pena, né? Só que a gente precisa buscar aqui uma forma de buscar mais desempenho. Bom, galera, eu fiz uma pesquisa muito a fundo aqui, né, a respeito desse tema, porque eu fiquei com uma pulga atrás da orelha com relação a isso, né? Na hora que você clica aqui no lookup, ela parece uma placa RX 580. Eu fui pesquisar e tudo mais. Depois eu vou deixar o link para vocês. Tem uma tabela enorme que eu busquei por essa referência aqui, ó, Device ID.
E essa tabela traz várias placas, tem desde a RX 570 até a RX 590. E inclusive a RX 590 de marca, por exemplo, a da ASRock, se eu não me engano, e que inclusive ela tem o mesmo GPU clock de 1380 e o mesmo memory clock de 2000. Se vocês verem aqui uma RX 590 GME, eu vou colocar aqui no TechPower, as especificações dela do modelo de referência, vocês vão ver que ela tem um pouco mais de clock no boost clock, né? E o TDP dela também ele é mais liberado. Então ela vai até 175 watts. Essa placa aqui, pelo que eu vi lá na BIOS, né, isso é um procedimento um pouco mais avançado, eu vi lá que ele não libera tudo isso de TDP para a placa. Eu acredito que porque por ser um projeto um pouco mais simples, os chineses resolveram meio que capar a placa, né, para manter ela numa temperatura boa, né? Só que assim, visualmente falando, a placa tem até que uma boa construção, né? Ela tem 4 heat pipes, vocês podem ver mais detalhes lá no unboxing que eu mostro para vocês. Mas enfim, ela tem uma boa construção. Então, o que a gente vai buscar, galera? Nós vamos fazer os testes dos jogos. De um jogo, na verdade. A gente vai fazer isso aqui tudo praticamente sem corte. Nós vamos entrar e fazer o teste no jogo exatamente com essas configurações padrão. E nós vamos observar qual que é o comportamento da placa durante esse benchmark do jogo. Depois nós vamos fazer o passo a passo aqui dos ajustes no software da Adrenalin. Eu vou tentar buscar esse clock aqui. Então nós vamos liberar energia, nós vamos mexer na curva de fãs. Então tem que ter em mente que assim, nós vamos fazer undervolt também. Então o undervolt é muito importante também para que a placa consuma menos, mas ao mesmo tempo entregue mais performance. Então nós vamos fazer isso e ela esquente menos. Então nós vamos tentar fazer esse equilíbrio, né? E eu vou mostrar isso passo a passo para vocês. Mas antes, vamos entrar aqui no Shadow of the Tomb Raider. Deixa eu fechar aqui. Vamos entrar. É um jogo muito bom para a gente fazer esse tipo de teste, galera. Bom, pessoal, estamos abrindo aqui o Shadow of the Tomb Raider. Vou até mudar aqui as configurações do MSF Afterburner para a gente não se perder, que está o nome errado da placa. Vamos entrar aqui em monitoramento, X 590 GME 2304 assim. Bom, beleza, estamos aqui já com o jogo aberto. Vamos tirar da tela aqui. Então vamos fazer o seguinte, galera. Vamos colocar aqui então 1080p com o gráfico no máximo, no ultra aqui. Então vamos rodar aqui um benchmark. Eu quero que vocês observem muito bem alguns pontos aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá então, começar aqui o benchmark. Eu vou acelerar essa parte. Eu vou só comentar aqui um pouquinho. Se vocês verem aqui a parte do uso da frequência ali, ó, vocês podem ver que eles não atingem os 1380 MHz em nenhum momento. A placa está com 65% 65 graus de temperatura, né? As fãs estão rodando num RPM baixo, né? Então não acredito nem que esteja em 30, 40% no caso. Bom, pessoal, aqui estamos na parte final do benchmark. Vocês puderam observar aí, ó, a placa chega a 71 graus de temperatura, que não é uma temperatura muito quente, mas ela está aquém do que a gente pode tirar dessa plaquinha aqui. Então, está 70 graus, 71 graus, conseguimos 58 FPS de média. Vocês observaram o tempo todo ali no benchmark, ele nunca conseguiu chegar nos 1380 MHz de frequência.
né? Então, claramente essa placa ela está com alguma limitação, né? Seja por voltagem ou por liberação de power limit, que ela não consegue atingir o máximo da performance dela. E aqui nós estamos rodando o jogo no Ultra, então teoricamente a placa está trabalhando em 100%. Vocês viram aí no vídeo que ela trabalhou em 100% a todo momento. Então, galera, vamos partir lá para o software da Adrenaline e fazer o ajuste passo a passo lá, beleza, galera? Galera, agora estamos aqui no software da AMD, o Adrenaline. Primeira coisa que a gente vai fazer é ir nessa aba aqui, desempenho. Então, você vai estar aqui na página inicial, desempenho, vai vir aqui em ajustando. Aqui está como padrão, você vai mudar aqui para ajuste manual personalizado. Primeira coisa que a gente vai fazer é analisar aqui quais são os parâmetros que estão setados para essa placa em default, né, no estoque, digamos assim. Aqui, controle avançado de fãs. Então aqui, ó, tá vendo? Ela tem um clock máximo de 1380 MHz. O máximo de tensão que ela atinge é 1150, né? Então nas três últimas estados aqui, ela já atinge o 1150 de milivolts. Aqui a memória, né? Então 2000 MHz a 950 milivolts. Aqui, ó, o mais importante, que é aquilo que eu estava suspeitando, né, galera? Nós temos aqui uma curva de fãs muito tranquila, digamos assim, né? Então aqui nós temos 34, 41 na última fase. Então, se a placa atingisse 85 graus, ela rodaria 41% os fãs. Então, tipo, uma rotação de 41%. Então, eu acho que a gente consegue melhorar isso. Então, o que eu fiz aqui para a gente encurtar um pouco mais o vídeo? Eu vou carregar aqui, eu vou deixar esse profile também disponível aqui para vocês no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Mas eu tenho aqui um profile que é o seguinte. Deixa eu pegar ele aqui e mostrar para vocês. Então aqui o que eu fiz basicamente, né? Isso eu já fiz vários testes prévios, né? Então, aqui basicamente o que eu fiz foi diminuir aqui a tensão, né? De aumentar o clock aqui dessas duas últimos estados, então aumentei para 1410 e 1300. Eu tentei ir mais além, mas começou a dar artefato na tela e tudo mais. Aqui lembra que estava 1150 mV, galera? Então eu baixei o último estado aqui para 1125 mV e os outros dois para 1100. Beleza? Aqui na memória eu não fiz nada, tá? Só para mostrar para vocês, tá aqui 2000 MHz, tensão de 950 mV. E aqui foi uma das mudanças importantes junto com a tensão. Eu aumentei a curva de fãs. Então aqui que estava 43, 40, 30, eu mudei aqui para 70% quando ela bater 85 graus, 60% quando ela bater 76 graus, 55% para 63. Então eu mudei esses três últimos aqui, né? Essa parte acústica aqui eu deixei a mesma coisa, que é questão do ruído aí da fã, né, galera? E aqui no ajuste de potência eu liberei tudo que tem aqui de power limit. Então ele vem default em 0, né, galera? Como vocês viram ali no profile em stock. Coloquei aqui 50% a mais de liberação de energia. Eu vou aplicar essas mudanças, tá? Vamos fechar aqui. Vou abrir o GPU-Z só para a gente conferir se as mudanças foram aplicadas, tá? Bom, estamos aqui com o GPU-Z. Então aqui, pessoal, GPU Clock 1410, Memory Clock 2000, beleza? Vamos fechar aqui. Abrir aqui o MC Afterburner de novo. E vamos abrir de novo o Shadow of the Tomb Raider e fazer o mesmo teste para a gente ver o quanto que a gente ganhou de desempenho, beleza, galera? Então, bora lá! Bom, pessoal, estamos aqui novamente então no Shadow of the Tomb Raider. Estamos aqui também com o mesmo preset, a 1080p, preset no Ultra aqui no máximo. Vamos colocar aqui para rodar e observar aqui os parâmetros que a gente mudou, se a placa
realmente diminuiu a temperatura, se aumentou o clock e tudo mais. Lembrando que eu estou usando aqui um Core i9 11900H, então não tem limitação de processador aqui, galera. Bom, ó, galera, vocês estão vendo ali, ó, aqui, ó, frequência 1410 se mantém. Vamos ver se ela se mantém até o final. Temperatura 58 graus. E a parte da rotação das fãs, tá vendo? Aumentou, tava na casa de 1200, 1300. Já tá em 1700, 1779, quase 1800, né? Passou aí dos 1800. Vamos ver como que a gente fica de desempenho nessa placa. A temperatura aparentemente diminuiu aí cerca de 8 graus, mais ou menos. Vamos ver até o final aí como é que ele se sai. Bom, galera, estamos aqui na parte final dos testes, do benchmark. Então, ó, o máximo que a gente conseguiu aqui de temperatura foi 64 graus. Então, lá foi 71, 72. Então, tivemos um bom ganho aí de 6, 7 graus de temperatura, né? Na verdade, perdemos temperatura em 7 graus, é uma diminuição. E o clock em todo momento ficou em 1410 MHz. Isso é muito bom, a gente está mantendo a placa trabalhando no seu máximo, em 100% de uso, que é realmente é o que ela tem que entregar para a gente. Vamos ver aqui o resultado final em FPS. 63 FPS contra, se não me engano, 58, né? Então nós tivemos aí um ganho de cerca de 10%, né? Um pouquinho mais que 10% de FPS, né? De 58 para 63. Galera, é um ganho significativo, somente fazendo alguns ajustes aqui. Eu não abri, não editei BIOS, não fiz nada. Eu liberei um pouco do Power Limit, né? Que aí você também vai ter que dimensionar de acordo com a sua fonte. Então, se você tiver uma fonte aí muito, sei lá, uma fonte bomba, uma fonte menos dimensionada, eu estou usando uma de 650 aqui da EVGA, né? PFC ativo. Mas se você tiver uma fonte aí, sei lá, de 400, 450, eu acho melhor você ir com cuidado naquela parte do Power Limit, tá? Provavelmente vai tancar, mas tome cuidado com isso. Na questão aqui do jogo, então, nós conseguimos extrair o máximo de desempenho dessa placa. Lembrando que eu não liguei o Resizable Bar aqui. Eu poderia ter ligado, provavelmente daria um pouco mais de FPS, mas eu sei que a galera que compra essas placas, né, normalmente não costuma ter um kit desses, né? Normalmente tem um Xeon X79, X99. Só que nos kits mais novos aí, a gente já tem esse suporte ao Resizable Bar, e que ele dá de fato algum desempenho a mais nas placas AMD, principalmente quando você ativa ele lá na BIOS. Eu não fiz isso justamente por causa disso, porque assim, a galera que procura a placa nesse precinho, no custo-benefício, normalmente dimensiona ela com um kit um pouco mais simples, né? Mas de fato aqui, galera, a gente tirou mais de 60 FPS no Ultra, num jogo muito pesado, que requer muito do processador, requer muito da placa de vídeo no Ultra, galera. Então é uma placa que de fato tem um desempenho muito interessante, né? E se a gente for lá no GPU-Z, vamos minimizar aqui o jogo. GPU-Z não, no Tech Power Up. Se a gente colocar aqui RX 590 GME Tech Power Up, ver aqui as especificações, vocês vão ver aqui que ela tem 2% a menos de desempenho que a RX 590, e ela, segundo o Tech Power Up, e aí eu não tenho uma 5500 XT aqui para testar, ela é 5% melhor do que a 5500 XT, tem um desempenho 5% melhor. Então, lembrando que ela consome mais que a 5500 XT, né, galera? Ela consome mais. A 5500 XT consome aqui, ó, 130 watts, é uma placa mais nova, um projeto mais recente. É uma placa que não foi usada em mineração, porque ela era fraca em mineração, e tem todos esses porém. Só que se você for ver hoje
No AliExpress você vai encontrar aí por volta de 550, R$ 560 com cupom de desconto essas placas RX 5500XT, enquanto que a RX 590 GME você encontra por 380, 390. Só que lembrando, né, galera, essas placas foram surradas em mineração, muito utilizadas, e da RX 5500 não. Então, vocês têm que colocar isso na balança, se vocês querem algo mais seguro, se vocês querem, vou comprar essa daqui mais barata, ciente de que pode ter um problema no futuro, né? Assim, eu tenho coisas aqui que foram usadas em mineração, eu tenho mais de 2 anos, placas usadas, e nunca deram problema, entendeu? Então, isso vai... Tem gente que pega a placa e um dia, um mês dá problema. Então, tem que colocar isso aí na balança também, né? Mas, repito, galera, você não compra nada no Brasil com esse valor, né? Você tem que garimpar muito para achar algo parecido com esse valor, né, galera? Bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Mas não tem jeito, eu quis explicar bem a fundo para vocês. Não esqueça de deixar o like, seguir aqui o nosso canal para ajudar na nossa meta dos 1000 inscritos. Lembrando que todo dia eu posto promoções lá no nosso canal do Telegram, então RX 580 no precinho, RX 5500XT no precinho, e outras placas, outras coisas lá do AliExpress principalmente. Acompanha lá nosso grupo, vai estar passando aí na tela, tem aqui no QR Code ao lado, só apontar para a câmera que você entra no grupo. Bom, galera, vou ficando por aqui, tamo junto, valeu e fui!